O colégio dos judeus, a justiça de Deus. Então, para que serve ser judeu? Será que existe quaisquer benefícios especiais para eles vindo de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim, ser judeus tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, Deus confiou-lhe suas leis, para que assim pudesse conhecer e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas só porque quebraram suas promessas a Deus. Isso significa que Deus quebrará suas promessas àqueles que o amam? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não o é. Lembre-se do que o livro dos Salmos diz a esse respeito. Afirma que as palavras de Deus serão sempre provadas com verdade e justiça, não importando quem a discuta. Alguns dizem, mas o fato de quebrarmos nossa fé em Deus é bom. Nossos pecados servem para um bom propósito, pois que o povo verá quando Deus é bom, quando nós somos maus. Será justo, então, que ele nos castigue quando nossos pecados o estão ajudando? Essa é a maneira pela qual algumas pessoas falam. Deus nos livre. Então, que tipo de Deus seria ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que ele poderia condenar alguém? Ele não me poderia julgar e condenar-me como pecador. Se sim, desonestidade lhe trouxe glória, mostrando sua honestidade em contraste com minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto. Quanto piores formos, tanto mais Deus nos apreciará. Entretanto, a condenação daqueles que firmam essas coisas é justa. E alguns ainda alegam que isto é o que eu prego. Todos os homens estão debaixo do pecado. Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso, pois que já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou estrangeiros. Tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém do mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais conseguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos os caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a vida, nenhuma só pessoa. O que falo é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo que dizem tem o ferrão e o veneno das serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixarão a miséria e o transtorno atrás de si. No que sentir, se sentiram e desfrutar as bênçãos de Deus. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que ele pensa deles. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto eles serem responsáveis pela guarda das leis divinas. Em vez de fazerem todas essas coisas más, nenhum deles tem desculpa. De fato, o mundo inteiro se sente culpado e fica mudo diante de Deus Todo-Poderoso. Vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus, por fazer o que a lei ordena. Quando mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos, pois que suas leis nos fazem ver que somos pecadores. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim. Realmente, pois as Escrituras falam dele há muito tempo,
Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa se nós confiamos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos desse mesmo modo, vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira o nosso pecado gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim pôr fim a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como meio de salvar-nos da sua ira. Desse modo, ele está sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora, também nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes. Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositaram em Jesus, aquele que tirou seus pecados. Então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente de nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas obras. Está, sim, baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. E será que Deus salva dessa maneira somente os judeus? Não. Também os que não são judeus podem ir a Ele desse mesmo modo. Deus nos trata a todos com igualdade, todos mesmo, quer sejam judeus ou não. São absolvidos se tiverem fé. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso que significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Pelo contrário, de fato, só quando confiamos em Jesus é que na verdade podemos obedecer.